Salve rapaziada, bora para mais um Preto com Verde desta semana, cheia de jogos aí, chegamos na metade de agosto, semana novamente com ligas europeias, mas desta vez é diferente, porque desta vez vale vaga. Agora tudo se decide e vamos ver quem vai para a fase de grupos de cada uma das três ligas, Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League. Então, se liga nas dicas que vem por aí. Escolhemos alguns campeonatos que a gente já aposta, alguns clubes que a gente já aposta, mas também alguns jogos dessa fase eliminatória, os jogos de ida da última fase classificatória das ligas europeias, beleza? Lembrando sempre, para você ajudar a manter esse trabalho gratuito, essas dicas, que você baixe aqui o aplicativo da 365 Scores, que você possa também seguir aqui a loja que nos patrocina com as camisetas e se inscreva no canal, deixe o like, curta, compartilhe. Não chegamos ainda nem a 1.000 inscritos no canal. Então, por favor, para você manter esse trabalho gratuito, que você possa divulgar e compartilhar, beleza? Mais um final de semana em que a gente socou a casa 3% sobre a banca. Tivemos dois jogos adiados no sábado e apenas um head. E no domingo tivemos algumas decepções, mas conseguimos aí manter um percentual bom sobre a banca ainda sobre esse mês de agosto. Como eu disse novamente, dicas totalmente gratuitas às segundas e sextas. Beleza? Bora então para as dicas desta semana. Vamos começar amanhã, 7 da manhã, na Coreia do Sul, segunda divisão da Coreia, o Anyang contra o Bucheon, que a gente apostou esse final de semana no Bucheon. O Anyang vem de muitos jogos sem perder, em casa está invicto, mas eu escolhi neste jogo o over 2 asiático. Por quê? Os últimos jogos entre eles tiveram muitos gols. E o Bucheon fora vem de 3, 4, 5 jogos, incluindo uma Copa, com ambos marcam. Então existe uma grande chance de ambos marcam neste jogo também, mas eu acabei escolhendo o over 2 pela fase do Anyang, que pode acabar ganhando de 2-0 e a gente pode ter o push, ou então, se sair mais de 2 gols, no caso 3 ou mais, a gente recebe o nosso dinheiro, beleza? 1,70 na Betano. O segundo jogo amanhã na Finlândia, o Michele, o MP contra o KTP. Esse é um jogo que a gente já apostou. Agora acredito que seja o jogo de volta. No jogo de ida, em 1º de julho, foi 4-1 para o KTP. Agora é na casa do Michele, então eu escolhi ambos marcam neste jogo. Porque nos últimos 5 jogos em casa o Michele bateu, ambos marcam. E nos últimos 5 jogos fora o KTP não tomou, aliás, não fez em apenas um contra o EIF. Em todos os outros ele tem, ambos marcam. Os últimos 3 jogos na casa do MP, do Michele, teve, ambos marcam também. 1,57 na Betano. 4 da tarde amanhã, o nosso querido Bodo. Agora é para valer em casa. O Bodo é muito forte em casa, é uma máquina em casa, só que dessa vez ele pega o Dinamo Zagreb. É um dos adversários mais difíceis que ele vai. É o adversário com certeza mais difícil que ele vai enfrentar nesse início de temporada. Ele vem ganhando, goleando 7-0, 5-0, 8-0, 5-0. Mas ele vem tomando uns gols bobos também de times menores da Noruega em casa. E o Zagreb tem feito gols fora em todo mundo, né? O Ludogorets, que é quem ele passou na fase anterior, ele ganhou inclusive de 2-1 do Ludogorets fora, então eu vou em ambos marcam a 1,62 na Betano. Eu acho que o Bodo deve ganhar um dos tempos. Tá, 1,62 tá a mesma odd para o Bodo ganhar um dos tempos. E o over desse jogo tá bem alto. Eu não acredito num 3-0 Bodo, mas um 2-1 Bodo é bem possível. Então a gente vai em ambos marcam a 1,62, assim como no próximo jogo também o Rangers e o PSV. Eu escolhi o ambos marcam 1,70. Dois times que jogam para cima. O PSV normalmente ele não muda sua forma de jogar fora ou dentro de casa. Então eu acho que vai ter ambos marcam nessa partida, assim como teve no PSV em Mônaco, que jogou da mesma forma e os dois jogos teve ambos marcam, tanto em casa quanto fora. O Rangers perdeu 2-0 do o Royal Union Saint-Gilloin lá da Bélgica, mas em casa ele ganhou de 3-0. Então foi amassado fora de casa, mas em casa o Rangers sempre se impõe e faz gols. Então eu acho que esse jogo vai ter ambos marcam também a 1,70 na Betano. São esses 4 jogos que eu separei para terça-feira.
Na quarta, a gente já começa cedo com dois jogos e depois vamos só para a noite lá na MLS. O primeiro jogo é na K2 também, o Jeongnan contra o Daejeon. O Daejeon, vocês sabem, é um velho conhecido. E eu escolhi neste jogo aqui, o ambos marcam também a 1,65. Por quê? É aquela velha máxima. Time que está com melhor forma, visitando outro time, grande chance de ambos marcam. O Daejeon é a melhor forma recente da K2, fez 12 pontos nos últimos 5 jogos, marcou 10 e tomou 3, e o Jeongnan, nos últimos 5, marcou 8 e tomou 9. E em casa, o Jeongnan vem de bastante, ambos marcam, e o último jogo entre eles em maio também acabou 1-1. Então eu vou em ambos marcam a 1,65. E um jogo isolado da J2 na quarta-feira, Chiba contra Kofu. Esse jogo até eu estava olhando o mercado de ambos marcam, mas eu me deparei com a odd do over goal 1,5 a 1,55 na Betano. Tá muito boa. Olha os últimos 5 jogos do Kofu: 2-2, 5-2, 1-1, 1-1 e 3-1. Os últimos 3 jogos entre eles, 2 em 2021 e um em junho de 2022, acabou 1-1. Teve 2 gols ou mais em quase todos os jogos. Os últimos 5 jogos do Shiba em casa, apenas um dele ele perdeu por 1-0. Os outros todos teve 2 gols ou mais. Então eu gostei muito dessa odd de sair 2 gols na partida apenas por 1,55 na quarta-feira, 7 da manhã. Odd na Betano também. Pulamos então para a noite, como eu disse, na MLS. New York City contra o Charlotte. Charlotte é o pior time da competição, é o pior visitante da competição, também da MLS. E o New York City em casa, ele só perde para o Philadelphia Union, que é o líder, na forma. Ele tem 12 jogos em casa, tem apenas uma derrota, fez 30 gols e tomou 12 com 27 pontos. E o Charlotte vem muito mal, tomou 5 agora do Los Angeles FC, que foi a partida que nos deu o green, tomou 4 do Toronto, 3 do Inter Miami, ganhou do Houston Dynamo, que é ruim também, e tomou 2-1 do Charlotte. Então eu vou em vitória do New York City e mais de 1,5 gols na partida, porque o 1,5 só do New York estava muito baixo. Então essa odd estava em 72 na Betano, vitória do New York e 2 gols na partida. O New York ganhou de 2-0 do Inter Miami, 4-2 no New England Revolution, 2-2 com o Atalanta, 1-1 com o Colorado, e o último jogo em casa foi 1-0 no Chicago Fire, só que o Charlotte é muito ruim. Vamos torcer para a estrela do Thales Magno, né? Tem torcida do Vasco aí, lembra muito bem dele, brilhar nesse jogo e dar um gol e uma assistência para nós. Último jogo da quarta-feira, 11 da noite, Vancouver Whitecaps contra Colorado Rapids. Ambos marcam também, um festival de ambos marcam essa semana. 1,62 na Betano. O Vancouver, os últimos 5 jogos em casa, marcou gol em todos, e o Colorado Rapids fora só não marcou contra o Portland, que é um time de cima da tabela. Então vamos confiar nesse ambos marcam. O último jogo entre eles em setembro do ano passado, 1-1. E essa odd está muito boa, em 62 é uma odd normalmente que a gente não pega em ambos marcam na MLS. Na quinta-feira, eu escolhi 4 jogos da Conference League para apostar. O primeiro deles é o Racal contra o Slavia Praga, tá? É um time da Polônia contra um time da República Tcheca. Eu escolhi o mercado especial da Betano a 1,57 de ambos ou over. Slavia Praga joga muito para cima. É um time que vai muito para o ataque. Contra o Panathinaikos foi 1-1. Primeiro jogo aquele tinha sido 2-0, que nos deu o red, mas teve jogador expulso. E o Racal contra o Tarnava ganhou de 1-0. Contra o Astana ganhou de 5-0. É um time que vai muito para cima. O último jogo agora pela Liga Polonesa acabou 2-2, 3-2. Ele não tem medo de ir para o ataque. E o Slavia Praga também. Então são 2 times para cima. Eu acredito muito nesse ambos marcam, mas vamos proteger com esse mercado da Betano, que é ambos ou over a 1,57. Falando em time que joga para frente, o Young Boys, né, os pequenos garotos, contra o Anderlecht, jogando em casa, 2 da tarde pela Conference League também, com a volta do artilheiro Ansami. Temos cada vez mais chances aí do Young Boys marcar, e o Anderlecht vem muito bem na temporada, depois de uma temporada inconsistente na Bélgica, acabou se recuperando e agora vem muito bem. Ganhou de 3-0 fora de casa do Santruiden no último jogo agora. Então,
É um jogo bem bom para ambos marcam, porque o Young Boys joga para cima e o Anderlecht vai aproveitar os espaços. E agora dois jogos, às 13h30 e às 15 para as 4, de dois times muito favoritos, de duas escolas tradicionais contra duas escolas inferiores. Eu estou falando primeiro de Colônia contra o MOL, a escola alemã contra a escola húngara em casa. O Colônia enfrentou de igual para igual o Leipzig agora no último final de semana, que foi a dica do Thiago no último vídeo do Canguru Chips, e fez 2 gols no Leipzig e agora pega um time de uma liga bem inferior da Hungria, que deve vir fechadinho, mas eu acredito muito na vitória. Então eu fui em vitória do Colônia em mais de 1,5 gols na partida a 1,55. Eu até procurei o handicap -1 do Colônia, mas está 1,44, 1,45. O handicap -1,5, a gente precisa de 2 gols de diferença e talvez um 2-1 nos quebre a aposta, então eu prefiro vitória do Colônia e mais de 1,5 gols a 1,55. O Colônia ganhou de 3-1 do Schalke, na rodada da Bundesliga, na primeira rodada, e na segunda visitou o Leipzig e empatou em 2-2. Não tem nem o que comparar a escola alemã com a húngara, assim como não tem como comparar a escola espanhola contra a escola croata, que é o Vila Real, agora não disputando a Europa League, vai atrás de mais um título agora, que é o da Conference League, pegando o Hajduk Split da Croácia. O Villarreal socou 3-0 no Valladolid, que deve ser do mesmo nível ou pior do que o Hajduk Split fora de casa. Gerard Moreno, a equipe que vem aí disputando Champions League nos últimos jogos, acabou descendo 2 níveis e vai jogar a Conference League. Eu acho que vai decidir em casa, vai querer ir para cima e querer decidir em casa. Então eu também fui em vitória do Villarreal e mais de 1,5 gols. Eu vou com 2 unidades nessa aposta porque eu confio muito no submarino amarelo. Beleza? Então são essas 12 dicas para toda esta semana. Tem bem mais jogos interessantes, mas eu acabei filtrando bem. Essa última rodada, eu acho que nos jogos muitos times vão querer decidir já no primeiro jogo em casa. Então fique atento porque pode ser uma rodada bem boa para gols. Um grande abraço a todos, curtam e compartilhem novamente para manter esse trabalho gratuito aqui. Eu peço mais uma vez a vocês que vocês compartilhem os vídeos e um grande abraço, excelente semana para todos nós.